Olá, alunos! Em nossa aula gravada de hoje, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o sistema esquelético. Nós estamos estudando que o sistema esquelético é esse sistema bastante interessante, que é composto por ossos e cartilagens que estão perfeitamente arrumados na formação do nosso esqueleto. Nós hoje vamos aprofundar alguns assuntos vistos na aula online. Nós vamos aprofundar um pouco sobre o osso longo, suas regiões e suas camadas. Espero que vocês tenham uma ótima aula. Vamos lá! Vamos agora falar um pouco sobre o conceito do osso. O osso é uma estrutura esbranquiçada, bastante dura e resistente, que é formado por um tipo de tecido conjuntivo bastante especial, o tecido conjuntivo ósseo. Os ossos unem-se uns aos outros através das articulações e acabam constituindo o esqueleto. É importante lembrarmos que o osso é uma estrutura viva formada por células ósseas. Então, todas as vezes que alguém nos perguntar se o osso humano, formando o corpo humano, é uma estrutura viva, nós responderemos que sim. Por quê? Porque nós aprendemos que já que o osso é um tecido, ele é formado pela base da vida, que é o conjunto de células semelhantes em formato e função. O tecido ósseo é um tecido conjuntivo dos mais resistentes e rígidos do nosso corpo. Ele é o constituinte principal do esqueleto, serve de suporte para partes moles, protege os órgãos vitais, aloja a medula óssea vermelha, que é uma região que nós aprendemos que produz o sangue, além de proporcionar apoio aos músculos esqueléticos, aos músculos ligados aos ossos para a movimentação do organismo. O osso é um tecido vivo, é uma estrutura dinâmica, continuamente renovada e reconstruída. É também bastante sensível a influências do nosso metabolismo, a influências do tipo de alimentação que nós temos e, inclusive, influências hormonais que podem influenciar na qualidade óssea e na nossa saúde. Muitas pessoas perguntam por que o osso é um órgão. Nós aprendemos dentro de níveis de hierarquia que os órgãos são formados por tecidos que, por sua vez, são formados por células. Vamos raciocinar. O osso é formado por mais de um tipo de tecido. Nós encontramos no osso diferentes tipos de tecido. Tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido adiposo, tecido nervoso e tecidos formadores de sangue. Sendo assim, nós estudamos que o órgão é constituído de 2 ou mais tecidos. Podemos entender que esse é um bom exemplo. Os ossos podem ser classificados quanto à forma. Eles podem ser classificados nesse critério em curtos, longos e achatados. Vamos conhecer agora um osso longo. Como identificar que o osso do corpo humano é classificado como longo? O osso longo vai apresentar o comprimento maior que a largura. Eles são constituídos de um corpo e 2 extremidades. Esses ossos geralmente são um pouco encurvados, o que evita que eles quebrem à toa, fornecendo então uma maior resistência. Um exemplo de osso longo é o osso da coxa da nossa perna, o fêmur. Os ossos curtos são ossos bastante parecidos com um cubo, ou seja, têm seus comprimentos praticamente iguais às suas larguras. Exemplos de ossos curtos estão nos punhos. São os 8 ossos chamados ossos do carpo.
Os ossos chatos ou achatados são ossos bastante finos e achatados. Bons exemplos são a escápula, que é o osso do ombro, situado na região do ombro, as costelas, na região do tórax, e os ossos do crânio. Por exemplo, está indicado na cor verde, o osso parietal do crânio. Nós agora vamos aprofundar um pouco mais sobre os ossos longos. Então, vamos nos lembrar primeiro como reconhecer um osso longo. Osso longo é aquele que o comprimento é maior que a largura e a espessura. A gente aprendeu que ele tem um corpo e duas extremidades. O osso longo, ele pode apresentar regiões. As regiões de um osso longo são epífise e diáfise. Nós chamamos de epífise as extremidades alargadas do osso longo. A epífise, normalmente, é o local que articula esse osso, ou seja, une esse osso a outro em uma articulação. Já a diáfise é o corpo do osso, é a haste longa do osso, ou seja, aquela região que está situada entre as epífises, entre as partes alargadas do osso. Nós vamos agora retomar o conteúdo visto na aula online de ontem, que são as camadas do osso longo. As camadas do osso longo, elas são o periósteo, o osso compacto, o osso esponjoso e o canal medular. Essas camadas, elas estão extremamente relacionadas à saúde óssea. Por quê? Porque nessas camadas ocorrem processos metabólicos, ou seja, processos de manutenção para que as células ósseas se mantenham vivas. A primeira camada que reveste o osso é o periósteo. O periósteo é essa camada fina, bastante vascularizada, ou seja, rica em vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, eles penetram nas outras camadas ósseas, garantindo a nutrição que mantém a vida dessas células ósseas e, como consequência, do próprio tecido ósseo. Outra camada importante é o osso compacto. Como o próprio nome já diz, é uma camada bastante dura, formada por sais minerais e proteínas, que garantem a resistência e a dureza do osso. Essa camada é composta de sais minerais que garantem a dureza ao osso, mas também de proteínas que vão lhe garantir resistência. Uma outra camada importante é o osso esponjoso. O osso esponjoso é uma camada porosa, cheia de furinhos, que aparece no interior dos ossos longos. Essa camada porosa, ela possui em seu interior, no interior desses poros, a medula óssea vermelha, que é uma região produtora de células sanguíneas. Outra importante camada é o canal medular. O canal medular contém a medula óssea amarela. Essa medula óssea amarela é o que chamamos de tutano do osso, ou seja, é uma camada gordurosa que atua como um depósito de material energético, porque é um depósito de gordura. Querido aluno, querida aluna, chegamos ao final de mais uma aula gravada. Espero que vocês tenham aproveitado e continuem estudando. O estudo de cada dia é o degrau para que cada vez mais possamos estar instrumentados a fazer diferença nesse mundo. Um enorme beijo para vocês e até a próxima aula.